Seria cómico se não fosse trágico. Olá, assim inicio este meu vídeo desta forma, porque é a realidade. Se não fosse a tragédia de casais se terem separado e de situações tão melindrosas que ocorreram, eu diria que até dava vontade de rir ao saber que um ancião se quis passar como psicólogo ou terapeuta de casais e até mesmo de sexo. É isso que vocês ouviram. O assunto é sério porque quando envolve homens de ministério religioso, como é o caso de um ancião, que se achava no direito de interferir ou de opinar sobre relacionamentos de casais, sobre relacionamento sexual. Desde já eu quero aqui dizer que se houver pessoas mais sensíveis que não ouçam, não que eu vá entrar por caminhos muito aprofundados, não. Quem sou eu? Para já, quem sou eu? Mas podem ficar chocadas ao saber a forma como este ancião abordou e fez determinadas reuniões. Ao saber que este ancião, que é uma pessoa tão retrógrada, machista, ultrapassada, sem conhecimento de causa, porque realmente o que prega é dos anos primitivos, e que quer dar o exemplo de ser um homem íntegro espiritualmente, ao impor certas e determinadas regras que são estabelecidas na congregação cristã em Portugal. Eu não me posso esquecer, o caso que eu estou aqui a relatar é um caso que aconteceu aqui em Portugal. Não foi no Brasil, foi em Portugal. Mas este ancião de quem eu estou a falar é um ancião que nem sequer é a favor de as mulheres, e neste caso as irmãs, se depilarem. É verdade, é isto que vocês estão a ouvir. Imaginem andarem nos sobacos cheios de pelos, e perdoem-me a frontalidade, porque tem que ser assim, não poderem depilar as pernas e outras partes do corpo. E como é que este ancião se acha capaz de poder dar alguma instrução a casais, fazer reuniões na igreja, na própria igreja, para a Irmandade e para o ministério? Reuniões entre casais. Reuniões estas que eram feitas da seguinte forma: as pessoas que estavam nessas reuniões, os casais, escreviam uma pergunta, colocavam num recipiente, num saco ou numa caixa, e este ancião retirava essa pergunta que era feita por esse casal e respondia perante todos, o que tinha a dizer ao casal, sem saber quem era o casal. Só que as perguntas que eram feitas eram perguntas que deixavam as pessoas encabuladas, não se sentiam à vontade, ficavam envergonhadas. Perguntas das quais, e me perdoem, por favor, mas eu tenho que ser transparente e tenho que falar aquilo que realmente se passou, porque o que eu estou aqui a relatar, o que me foi divulgado por uma pessoa, e desde já agradeço que de norte a sul eu estou a ser contactada, e quero enviar um abraço e um beijinho para a pessoa que me contactou e que é do sul, porque também esteve nestas reuniões. Aliás, só esteve uma vez porque ficou de tal maneira envergonhada e perplexa
perante o à vontade que este ancião, que é tão rigoroso, que gosta de impor as regras, o à vontade que ele esteve para falar de assuntos de sexo oral e sexo anal. É isso mesmo que vocês estão a ouvir. Em que houve perguntas correspondente a esses atos. Se estão chocados, compreendo que estejam. Mas mais chocante é saber que este ancião, que tem ou quer demonstrar que é uma pessoa íntegra espiritualmente, mas que no fundo teve estes atos de fazer estas reuniões. E só foi parado de continuar a fazer porque o falecido irmão António Moreira da Fonseca, o presidente dos anciães na época, o mandou parar imediatamente. Porque os estragos que este ancião causou no meio destes casais em que fizeram parte destas reuniões foram muitas. Houve separações, houve problemas de depressão. Sim, eu estou a falar do ancião que é responsável atualmente em Valbom. É o tal ancião que no Instagram seguia as meninas mais despidas do que vestidas. E perante isto eu posso chegar à conclusão da razão porque ele seguia essas meninas. Que afinal de contas não foi o Instagram que colocou no Instagram desse ancião. Terá sido este mesmo ancião que procurou estas meninas mais despidas do que vestidas, se calhar para obter informações, se calhar formação, quiçá, ou até mesmo indicar a alguns casais alguma terapia, sabe-se lá, porque tudo é possível. Porque um ancião que não está qualificado para dar terapia ou ter na área de psicologia de casal é um atentado à integridade do próprio casal e da estabilidade emocional destas pessoas. E já agora, se algum terapeuta de casais estiver a ouvir este vídeo, por favor, se puder dar uma opinião ou até mesmo quiser fazer uma live comigo, desde já eu estou aqui disposta, gostaria de que terapeutas, psicólogos viessem a interagir no meu canal e pudessem expor a sua opinião, porque são pessoas formadas. Mas o que é mais absurdo é que este mesmo ancião tem 2 pesos e 2 medidas, em que, para uns, um casal tem que estar unido na mesma união espiritual, na mesma união religiosa. E para outros casais não há problema de ser um jugo desigual. Isto é muito estranho. E até mesmo eu fico perplexa, intrigada, e às vezes até coloco em dúvida, acho que as pessoas estão enganadas. Mas, senhor ancião de Valbom, o tal senhor ancião que seguia as meninas mais despidas do que vestidas, mas que agora conseguiu eliminar essas meninas porque já não estão no seu Instagram, pelo menos não estão à vista de todos. Mas diga-me uma coisa, mas isto que estou aqui a relatar é verdade? Porque eu até coloco em causa que isto seja verídico, sinceramente. Porque eu não estou a imaginar alguém que é um Zé Ninguém, que até mesmo na congregação não sabe falar, não sabe se dirigir às pessoas e que só incute regras
pré-históricas e que está constantemente a olhar para as irmãs conforme elas vêm e elas vão. Diga-me uma coisa, Sr. Acion, o senhor foi mesmo capaz de fazer estas reuniões e de ter convidado pessoas de Lisboa para assistir a estas reuniões? A verdade é que o senhor tem vindo a destruir, pelas suas próprias mãos espirituais e até da pouca inteligência que possa ter, e desculpe eu ser tão direta, mas é essa a verdade, e do seu ego inflamado que pensa que é um homem de Deus e que é muito revestido de Deus e que Deus o possa iluminar para aconselhar estes casais. Então, eu digo uma coisa, é verdade que o Senhor tem destruído muita coisa à sua volta, desde os locais onde tem vindo a atender, até mesmo aqueles casais que assistiram a essas reuniões e que, em vez do Senhor ajudar, o Senhor só veio a complicar e só veio realmente a confirmar uma destruição de algo que ainda poderia ter alguma salvação. E isto é grave, porque se isto mesmo ocorreu, isto é grave. E mais grave é isto ter sido ocultado, ou ter sido encoberto, ou ter sido abafado, mais uma vez, pelo ancião já falecido António Moreira da Fonseca. Será que este ancião não comunicou aos restantes elementos dos anciães mais velhos que este ancião da Redinha, e que agora é de Valbom, estava a cometer uma atrocidade, estava a mexer num lago de areias movediças que não é para qualquer um, e que estava a destruir estas pessoas que estavam a ficar submersas por estas lamas, por estes pantanais, que é um casamento, porque por vezes é isso mesmo, quando certas situações são mais dramáticas, às vezes quanto mais se mexe ou quantos mais se querem envolver, mais o casal se afoga e se perde. Eu falo isto não por experiência própria, mas por muita coisa que eu já tenho escutado, por muitos desabafos que tenho escutado. E quando assim é, as pessoas que precisam de ajuda, seja os casais, seja pessoas com depressão, seja quem for, devem de pedir ajuda a pessoas responsáveis e qualificadas, pessoas profissionais na área. Eu aqui peço às pessoas que frequentam a congregação cristã em Portugal e outras até instituições religiosas, não se deixem enganar por estes homens de falinhas mansas. Parece que têm um poder de hipnose e de fazer crer que são homens credíveis perante Deus e que são revestidos de Deus e que Deus dá uma luz e uma guia, quando na realidade nada têm e são ocos. Mas aqui eu quero perguntar ao ancião de Valbom se isto tudo é verdade. É sério que eu até estou incrédula como que pode haver assassinos espirituais e assassinos de emoções entre pessoas, entre casais. E aqui quero lançar o alerta para a igreja de Valbom, aonde está este ancião, e a todo o ministério que está envolvido na igreja de Valbom. Estejam atentos, estejam em alerta. Porque se este ancião já destruiu outros locais onde só há lamúria,
E só há satisfação nos locais onde este ancião deixou de poder exercer a sua função diabólica de psicopata espiritual. Agora falta saber se este mesmo ministério de Balbon quer compactuar com este ancião. Se é que há alguém que está a querer se ligar a este ancião para querer obter um posto mais alto do que aquele que está a exercer neste momento. Será que vale a pena essa amizade? Será que vale a pena ter essas amizades entre anciães e perder a amizade principal, que é entre Deus e a pessoa respectiva que está em Valbom, com o ministério? Não se deixem enganar pelas falinhas mansas, porque é um lobo vestido de cordeiro. E aqui está mais uma prova. E agora dá para entender muita e muita coisa. E a verdade é que foi descoberto no Instagram que seguia as meninas mais despidas do que vestidas. E agora se entende que, por que razão é que fazia estas reuniões de aconselhamento matrimonial. É a palavra certa, de aconselhamento matrimonial. Mas, ó senhor ancião, desde quando é que o senhor é formado nessa área? Desde quando é que o senhor tem qualificação para isso? Se o senhor é um retrógrada, é um machista, será que, afinal de contas, as reuniões que são feitas todas as semanas na Igreja dos Horrores, na Igreja do Bom Jardim, com um ministério, em que nós chegamos à conclusão de que nada é resolvido, nada é tratado? Será que essas reuniões é o senhor que dirige essas reuniões para dar alguma formação aos restantes elementos do ministério de como devem ser para com as esposas? Será que o senhor ensina esse mesmo ministério a exercer violência doméstica para com as esposas? Será que o senhor dá formação sexual ao ministério dos mais velhos, dos anciães, dos diáconos, dos cooperadores? Dos cooperadores não, porque os cooperadores não podem interferir nessas reuniões que há entre vós. Então quer dizer que afinal não vão jogar às cartas nem ao xadrez? Será que vão ter essas aulas de formação, de aconselhamento matrimonial às segundas-feiras? Eu jamais pensei que isto acontecesse aqui em Portugal, de haver um ancião que tivesse a descaradeza de se achar que era um bom conselheiro matrimonial. Até poderia ser, mas não em conjunto. Ou será que o senhor ancião de Balbon, o senhor gosta de orgias? Para querer que haja reuniões em grupo e de várias zonas do país, principalmente mais centro e sul, será que o senhor tem em mente das orgias? E por aqui se entende como vai o reino do ministério da Congregação Cristã em Portugal. Num caos. E por isso se vê a inércia do próprio presidente
dos anciães da Congregação Cristã em Portugal. É do seu conhecimento isto? Eu acredito que sim, que seja. Mas a Irmandade não tinha este conhecimento, só alguns. Mas graças a Deus, Deus está a começar a libertar algum povo e a falar o que se passa. Deus está a desamarrar a boca, aliás, a tirar as mordaças que colocaram na boca do povo. E o povo está a falar. Porque já não está a aguentar esta pressão que foi colocada sobre eles de aguardarem em Deus, ficarem calados e esperarem. O povo está a começar a manifestar-se. E aqui está um meio dele se manifestar. Como é possível um ancião sem capacidade, sequer nem espiritual e nem sequer terrena, de dar aconselhamento a casais, seja quem for? Porque os conselhos que tem vindo a dar, para uns é de uma maneira, para outros é de outra. E já agora, senhores anciães, a cúpula do Brasil, não querem chamar este ancião que faz terapia de casais, que faz perguntas tão constrangedoras, que houve pessoas, houve casais que já nem quiseram ir uma segunda vez. E quando alguém foi pela segunda vez, um dos membros do casal, um deles perguntou: o que é que foi tratado desta vez na aula de safadeza? Na aula. Então quer dizer que o senhor deu uma aula, senhor ancião de Balbão. Que pouca vergonha, meu Deus! Desde desvio de coletas, desvio de dinheiros de pessoas que estão em lares, e agora ter um ancião que se arma, que se julga de ser terapeuta ou psicólogo sexual ou até mesmo de casais. Aonde vai parar o reino da Congregação Cristã em Portugal? E como eu estava a dizer, senhores anciães da cúpula do Brás, não querem chamar este ancião e sentá-lo? Não querem? Não? Porquê? Porquê que não querem? Porquê que não querem? Têm medo? Não está no vosso território? Ou estáis à espera que o reino da Congregação Cristã em Portugal seja abatido, seja destronado, para que vocês venham ocupar o vosso lugar? É essa a vossa intenção, não é? E quem é que ireis colocar no lugar dos destronados? Irmandade de Balbão, estejam alerta e qualquer dia, se calhar, vão ser convidados a irem assistir a alguma aula, a uma reunião de comportamento sexual, de atividade sexual entre os casais, o que é que está mal e o que é que está bem. Mas desde já vos chamo a atenção, não caiam nesse engodo. Não caiam. E aqui fica a pergunta no ar. Será que é isto que tratam nas vossas reuniões de ministério à segunda-feira? Será que são estes os temas? Será que este ancião de Balbão, com o seu telemóvel XPTO, que é fora do vulgar, em que lhe aparecem as meninas mais despidas do que vestidas,
E vocês passam nessas reuniões a ver essas meninas, em vez de tratar de assuntos sérios. É caso para dizer, meu Deus, que mais virá aí? Que mais virá aí? E acredito que não vai ficar por aqui. Quanta sujeira, meu Deus. E senhor ancião de Malbon, não diga que isto é perseguição. Sabe porquê? Vários anjos confirmaram tudo isto. Vários anjos confirmaram. O Senhor é um anjo diabólico que destrói casais, destrói igrejas, o Senhor destrói tudo à sua volta. E agora compreendo por que razão é que este mesmo ancião uma vez me disse que a culpa era minha de tudo o que estava a acontecer no Bom Jardim, após ter sido tudo descoberto. Tudo se começa a encaixar que nem um puzzle. E já agora, senhor ancião de Balbon, como é que vai o seu casamento? A sua esposa é feliz? O senhor segue os mesmos preceitos ou as mesmas indicações que dá aos restantes casais? Ou a sua esposa é uma pessoa infeliz, já que o senhor quer ter o domínio de tudo? Ou será que o senhor também segue os mesmos preceitos que algum dos seus colegas que praticam violência doméstica para com as suas esposas? Fica aqui a pergunta. E já agora, senhor ancião, presidente dos anciães, é este amigo que o senhor quer e que tanto o protege? Por que será que o protege? Fica aqui as perguntas. Fiquem bem e até ao próximo vídeo.